Fala, torcida alviverde. Como é que vocês estão? Hoje é dia de mais um papo sobre o nosso Verdão, e esse aqui promete, viu? Porque o clima lá na academia de futebol foi daqueles que arrepiam até quem tá de fora. Um dia de festa, de emoção e de reconhecimento para um cara que, sem sombra de dúvidas, mudou a história recente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tô falando dele, Abel Ferreira, o comandante português que acaba de completar 5 anos à frente do clube e recebeu uma homenagem daquelas. Na sede do Verdão, Leila Pereira e Paulo Buozzi entregaram a ele uma camisa especial, com o número 5 nas costas, representando cada uma dessas temporadas que o Abel dedicou ao Palmeiras. E olha, foi bonito de ver, viu? O técnico, visivelmente emocionado, falou um pouco sobre o início da caminhada, relembrando o momento em que chegou ao clube, ainda meio desacreditado por muita gente, mas cheio de convicção e vontade de fazer história. Ele lembrou também da primeira frase que viu ao entrar no centro de treinamento: "Avante palestra". Desde então, essa expressão virou quase um lema pessoal dele, que ele repete em praticamente todas as preleções, mostrando quanto se identifica com o clube e sua tradição. E o que dá para dizer sobre essa passagem dele pelo Palmeiras é simples: o cara é um fenômeno. Em 5 anos, transformou o time em uma máquina competitiva, conquistou títulos importantes, bateu recordes e, acima de tudo, criou uma cultura vencedora que o torcedor palmeirense esperava há muito tempo. Dá para sentir no jeito que ele fala, nas atitudes dentro e fora de campo, que ele realmente veste a camisa, que entendeu o peso dessa instituição. É um técnico que exige o máximo dos jogadores, mas que também protege o grupo, abraça todo mundo e cria um ambiente leve, de confiança e união. Muita gente comenta que, além de tudo o que ele fez dentro do clube, Abel Ferreira quer deixar algo ainda maior, um legado para o futebol brasileiro. Ele já deixou isso escapar várias vezes, tanto em entrevistas quanto no livro que lançou recentemente. O português parece acreditar que o futebol precisa evoluir em vários aspectos, na mentalidade, na gestão, na valorização dos profissionais. Ele é um cara que cobra, que cutuca, que fala o que pensa e, por isso mesmo, acabou se tornando uma figura tão marcante. É aquele tipo de personagem que divide opiniões, mas que ninguém consegue ignorar. Agora, sobre o futuro dele, a boa notícia é que o torcedor palmeirense pode ficar tranquilo, porque tudo indica que a parceria vai continuar firme. Mesmo com várias especulações, propostas de fora e rumores de clubes europeus interessados, Abel parece decidido a cumprir o que prometeu, seguir no Verdão por mais tempo. O contrato atual vai até o fim de 2025, mas a diretoria já trabalha para estender essa história por pelo menos mais 2 anos. Se isso se confirmar, serão 7 anos de Abel Ferreira no comando técnico, algo raríssimo no futebol brasileiro, ainda mais em tempos de tanta troca de treinador. E os rivais, que se preparem, porque vão ter que aturar o português por um bom tempo ainda. Tem muita gente que não gosta do estilo dele, das provocações, das respostas diretas, mas uma coisa é certa: respeito é o que não falta. Porque o que ele entregou até agora é coisa de outro nível. O cara transformou o Palmeiras em sinônimo de competitividade e de mentalidade vencedora. Enquanto a torcida curtia esse clima de homenagem, o foco do elenco já estava voltado para o próximo desafio. Amanhã tem clássico no Allianz Parque, e não é qualquer clássico, não. Palmeiras e Santos vão se enfrentar em mais um capítulo dessa rivalidade histórica, e Abel já começou a definir a equipe que vai a campo. Jogo complicado, jogo grande, e todo mundo sabe que o Verdão costuma crescer nessas horas. O treinador tem algumas dúvidas ainda, principalmente em relação à formação tática, mas a base deve ser aquela que o torcedor já conhece bem: um time sólido na defesa, com saída rápida e muita intensidade na marcação. A expectativa é que o Palmeiras entre em campo sabendo exatamente o que precisa fazer, já que o Flamengo joga antes e o resultado do clube carioca pode influenciar diretamente na pressão da rodada. Se o Flamengo vencer, o Verdão entra em campo precisando da vitória para continuar na cola. Mas se tropeçar, aí o time palmeirense pode jogar com um pouco mais de tranquilidade, embora, conhecendo o Abel, ele nunca vai deixar o time relaxar. Ele sempre fala isso: foco total, respeito ao adversário e nada de achar que o jogo tá ganho. Aliás, falando em bastidores, há quem diga que o Abel tem sido ainda mais próximo do elenco nessas últimas semanas.
Conversa com todo mundo, escuta os mais jovens, incentiva os mais experientes e tá o tempo todo reforçando a importância da união. É aquele tipo de líder que consegue equilibrar cobrança e empatia. E isso explica por que o grupo comprou tanto a ideia dele. Mas não é só o time principal que tá dando o que falar, não. As meninas do Palmeiras também estão fazendo história. Pela primeira vez, o time feminino garantiu vaga na final da Copa do Brasil, e de forma impressionante, uma goleada por 4-0 sobre o São Paulo. Um resultado que não deixou dúvidas sobre quem dominou o confronto. O projeto do futebol feminino do Verdão tem crescido demais, e essa classificação é um reflexo disso. A torcida tá em festa, e com razão. É a força palestrina se impondo em todas as frentes. E olha que o calendário ainda vai ter mais emoção pela frente. A CBF fez mudanças importantes nas rodadas finais do Brasileirão, principalmente por causa das finais da Libertadores e da Sul-Americana. Com isso, os jogos de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro foram ajustados, para que ninguém entre em campo com vantagem de descanso ou de informação. A ideia é que as últimas rodadas sejam equilibradas, com os dois principais concorrentes ao título jogando sempre no mesmo dia e horário. Na prática, isso significa que acabou aquela história de um time jogar antes e o outro entrar pressionado sabendo o resultado. Agora vai ser tudo igual, Flamengo e Palmeiras, lado a lado, brigando ponto a ponto até o fim. E isso promete deixar o campeonato ainda mais eletrizante. A própria diretoria do Verdão achou justa a decisão, já que garante condições iguais de disputa. Enquanto isso, a torcida já está na contagem regressiva para saber quando vem o anúncio oficial da renovação do Abel. Segundo informações de bastidores, o técnico quer deixar para formalizar tudo depois da final da Libertadores. A explicação seria para manter o foco total na decisão, sem desviar as atenções. Pode até parecer detalhe, mas quem conhece o Abel sabe que ele é assim, metódico, concentrado e sempre pensando no grupo. De qualquer forma, o que se ouve nos corredores do clube é que tá tudo acertado, só falta mesmo colocar a assinatura no papel. E no futebol, a gente sabe, enquanto não assina, nada é 100% garantido. Mas no caso do Abel, o discurso é unânime, ele fica. Recusou propostas da Inglaterra, de clubes como Wolverhampton e Nottingham Forest, e mostrou que o projeto do Palmeiras ainda é prioridade na carreira dele. Agora, claro, se um dia aparecer um gigante europeu tipo Real Madrid, Barcelona, Manchester City ou Paris Saint-Germain, aí a conversa muda, né? Ninguém pode julgar se ele decidir dar esse passo. Mas até lá, o português segue firme no comando do Verdão, com a mesma intensidade de sempre, disposto a conquistar mais e a deixar uma marca que vai muito além dos títulos. É impressionante pensar como um treinador estrangeiro conseguiu se identificar tanto com o clube, com a torcida e com a cultura do futebol brasileiro. Abel Ferreira entendeu o que é o Palmeiras de uma forma que poucos conseguiram. E talvez seja por isso que ele já é visto por muita gente como um dos maiores nomes da história do clube. Um cara que chegou com desconfiança e vai embora, quando for, com status de ídolo eterno. E o clima por aqui continua pegando fogo, porque o momento é decisivo em várias frentes. O torcedor palmeirense está vivendo aquela mistura de ansiedade e empolgação, porque o time chega à reta final da temporada com chances reais de levantar mais uma taça e fechar o ano com chave de ouro. E é claro que, no meio disso tudo, a figura do Abel Ferreira volta a ser o centro das atenções. Mesmo sem ainda ter assinado oficialmente a renovação, todo mundo no clube fala com a maior naturalidade do mundo sobre essa continuidade. É como se fosse uma certeza que só falta virar documento. O português, que já recusou investidas pesadas de clubes da Premier League, está mostrando que o coração dele realmente ficou verde e branco. Nos bastidores, o clima é de otimismo. A diretoria entende que a estabilidade que o Abel trouxe é um dos pilares do sucesso recente. E não é exagero nenhum dizer que o Palmeiras vive uma das fases mais sólidas da sua história moderna. O técnico não só construiu um time competitivo, mas também criou uma identidade de jogo que é reconhecida no país inteiro. O torcedor já sabe o que esperar: intensidade, disciplina tática e aquele espírito guerreiro que virou marca registrada do elenco. E isso se reflete dentro e fora de campo. Basta ver como o grupo se comporta.
É um elenco que acredita no trabalho, que respeita a hierarquia, mas que também se sente à vontade para dialogar. Nos treinos, o Abel continua do mesmo jeito, incansável. Ele participa de tudo, orienta, cobra, elogia, puxa o ritmo e não deixa ninguém desatento. A comissão técnica trabalha de forma integrada, com uma preparação minuciosa para cada jogo. Cada adversário é estudado nos mínimos detalhes. É uma obsessão por performance que contagia o elenco. E essa obsessão também passa pela forma como o técnico lida com a pressão. Ele não foge das responsabilidades. Pelo contrário, assume o protagonismo quando as coisas apertam. Sabe blindar o grupo, tirar o foco dos jogadores e colocar sobre si mesmo o peso das críticas. Essa postura fortaleceu o ambiente e criou um laço de confiança mútua entre ele e o elenco. E o reflexo disso está nos resultados. Mesmo quando o time passa por fases mais difíceis, o padrão não se perde. O Palmeiras pode até não vencer todas, mas nunca se entrega. Sempre entra para competir. É uma equipe que aprendeu a sofrer sem perder o rumo. E, num campeonato longo como o Brasileirão, isso faz toda a diferença. Ainda mais agora, quando cada ponto é precioso e qualquer deslize pode custar caro. Por isso o foco é total. O jogo contra o Santos é só o começo de uma sequência pesada. Depois vem o Vitória, o Grêmio, e ainda tem confrontos diretos que podem definir o destino do título. A CBF, tentando equilibrar as coisas, colocou as partidas de Palmeiras e Flamengo nos mesmos dias e horários. E essa decisão vai testar a frieza dos dois times. O torcedor sabe que, nessa reta final, o emocional pesa tanto quanto o físico. É o momento em que os grandes se diferenciam. E o Palmeiras, sob o comando do Abel, já mostrou inúmeras vezes que sabe lidar com esse tipo de situação. É um time acostumado a decisões, a jogos grandes, a pressão. E é isso que pode fazer a diferença nas próximas semanas. O treinador repete sempre nas entrevistas: foco no processo, não no resultado. Parece frase feita, mas quem acompanha o dia a dia entende o quanto isso é verdadeiro. O grupo trabalha com uma mentalidade muito clara. É jogo a jogo, um passo de cada vez, sem euforia e sem desespero. Enquanto o elenco se prepara para mais um clássico, a torcida vai fazendo sua parte. Os ingressos para o jogo contra o Santos evaporaram em questão de horas. A expectativa é de casa cheia no Allianz Parque, com aquele ambiente ensurdecedor que empurra o time do começo ao fim. E, como se não bastasse o clima de decisão no masculino, o torcedor ainda tem outro motivo para se orgulhar. As meninas do Verdão seguem fazendo história. Depois da goleada por 4-0 sobre o São Paulo, o time feminino garantiu vaga na final da Copa do Brasil pela primeira vez. O feito é gigantesco. Mostra que o investimento na modalidade está dando resultado e que o Palmeiras hoje é uma potência também entre as mulheres. Nos corredores da academia, o sentimento é de orgulho geral. O clube vive um momento de equilíbrio entre todas as áreas: futebol masculino, feminino, categorias de base e gestão. Tudo parece funcionar de forma sincronizada. E isso não é obra do acaso. É resultado de um projeto que vem sendo construído com paciência, estratégia e, claro, competência. E o Abel faz parte essencial dessa engrenagem. Ele ajudou a transformar a mentalidade do clube. Hoje, o Palmeiras não é só um time que quer vencer, é um time que acredita que pode vencer qualquer um, em qualquer lugar. Claro que ainda tem desafios pela frente. O calendário é puxado, o desgaste físico é real e as viagens longas cobram um preço. Mas a comissão técnica tem trabalhado para administrar isso da melhor forma. O elenco é forte, tem boas opções e o Abel tem rodado bem as peças. Ele sempre fala que não existe titular absoluto, que todo jogador precisa estar preparado para entrar e dar conta do recado. E é justamente essa competitividade interna que mantém o time no alto nível. E se tem uma coisa que chama atenção é o respeito que o Abel conquistou dentro do vestiário. Jogadores que já trabalharam com diversos técnicos dizem que nunca viram alguém com tanta energia, tanta entrega e tanta clareza de ideias. Ele é intenso do primeiro ao último minuto. E ao mesmo tempo, é humano. Sabe conversar, sabe motivar, sabe entender o lado do atleta.
Essa combinação é rara e talvez seja o segredo do sucesso dele. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O clima esquentou no futebol brasileiro depois de uma declaração explosiva de Bruno Henrique, atacante do Flamengo, que deixou torcedores e comentaristas em polvorosa. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o jogador soltou uma frase que soou como uma verdadeira ameaça ao time do Palmeiras. "Pode esperar, vamos detonar eles", teria dito o camisa 27, em tom confiante e provocador. Bastou isso para que o comentário se espalhasse como fogo em palha seca entre os rubro-negros e alviverdes. As redes sociais entraram em ebulição. Torcedores do Flamengo exaltaram a fala do ídolo, interpretando o discurso como uma demonstração de raça e espírito competitivo. Já os palmeirenses não deixaram barato, acusaram Bruno Henrique de arrogância e de tentar desestabilizar o ambiente antes de um confronto decisivo que se aproxima. A suposta ameaça virou meme, pauta de programas esportivos e combustível para as arquibancadas virtuais. Apesar do tom provocativo, quem conhece o jogador sabe que Bruno Henrique costuma se expressar com intensidade, muitas vezes impulsionado pela paixão e pelo calor do momento. Fontes próximas ao atleta garantem que a frase foi dita em tom descontraído, durante uma conversa com amigos e fãs. Mesmo assim, o estrago já estava feito, e a repercussão, inevitável. Dentro do clube, a ordem é evitar polêmicas. A diretoria do Flamengo preferiu não comentar o assunto oficialmente, mas nos bastidores o episódio foi tratado com cautela. O próprio Bruno Henrique, segundo pessoas próximas, teria se mostrado surpreso com o tamanho da repercussão. Ainda assim, a frase ecoou pelos corredores da Gávea e do Allianz Parque, adicionando mais um ingrediente ao já tradicional duelo entre Flamengo e Palmeiras, uma rivalidade que transcende os gramados e mexe com o orgulho de milhões. Agora, todos esperam o reencontro entre os dois gigantes. O que era apenas um rumor virou combustível para um jogo que promete pegar fogo. E se Bruno Henrique realmente cumprir o que disse, o confronto poderá marcar mais um capítulo inesquecível dessa disputa que não conhece limites, nem dentro, nem fora de campo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!